Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso canal, Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um salmo de confiança, o salmo responsorial que a liturgia nos propõe. Esta confiança, todavia, exige da nossa parte um certo esforço para compreendê-la, porque ela não pode ser confundida com uma atitude inocente, uma atitude ingênua, ou uma atitude que, infelizmente, muitos cristãos desenvolvem e defendem um tanto mágica da fé, como se Deus fosse o bombeiro que apaga o fogo que se apresenta na nossa vida. Para entendermos essa confiança, precisamos então entender antes qual é a perspectiva desse salmo. Esse salmo é um salmo sapiencial. O salmo sapiencial, ele tem o objetivo de ensinar alguma coisa. O quê? Ensinar a ler a vida a partir dos ensinamentos de Deus, a fim de que nessa leitura nós possamos adquirir uma visão mais completa da vida para além das suas aparências. E nessa visão além das aparências, enxergar a presença de Deus e comprometer-se com esse Deus. Todo esse movimento, poderíamos dizer, didático e educativo, tem também como objetivo nos conduzir, nos direcionar para a felicidade e para a realização. Não uma felicidade fantasiosa, não uma realização mágica, mas uma felicidade e uma realização que vai se construindo ao longo da vida, apoiados no Senhor. A aparência que precisa ser superada é a das contradições que se apresentam na realidade. Essas contradições nós podemos defini-las como dificuldades, como problemas e, sobretudo, como injustiças que acabam se impondo a um ou outro indivíduo, a mim, a você, a vários grupos sociais. Injustiças que negam, que roubam a nossa dignidade. Injustiças em geral provocadas por aqueles homens e mulheres que, numa atitude de onipotência, e quem se coloca no lugar de Deus, decidem conduzir a própria vida e a dos outros sem corresponder com os ensinamentos de Deus, permitindo-se, portanto, qualquer coisa a fim de obter os seus objetivos, mesmo que isso signifique o sofrimento, a morte, a tristeza e o desrespeito do outro. Se o salmo é sapiencial, ele quer formar o sábio, mas a oposição do sábio, o malvado, é exatamente esse que, numa condição onipotente, conduz a história a partir dos seus interesses e produz injustiça. O salmo que nós estamos meditando, ele é longo, tem 40 versículos. A liturgia escolheu alguns poucos versículos. Mas nesses versículos que a liturgia escolheu, já podemos evidenciar exatamente essa luta do sábio contra as injustiças, mas uma luta que ele sabe de não poder superar sozinho, somente com as suas armas, o que significaria cair no mesmo mecanismo da onipotência dos malvados que produzem essa injustiça. Então o salmo é também uma oração que invoca a ação daquele que de fato é o justiceiro de Israel, é o justiceiro do homem, da mulher e da fé, é o justiceiro do pobre, que é aquele que se abre de coração e mente para ser educado pela sabedoria de Deus. Vemos no versículo 6 falar de Deus que fará brilhar a inocência e o direito. Vejam, inocência e direito tem a ver com uma acusação errada, mal feita, com uma injustiça que precisa ser desfeita. O Salmo, no versículo 40, fala de Deus que ajuda, liberta, defende, protege. Vejam, 4 verbos fortes e empenhativos que descrevem a ação de Deus contra os ímpios, a favor do pobre, a favor do injustiçado.
Vejam, esses ímpios e os malvados são aqueles que se acreditam inteligentes, sabem conduzir a vida e alcançar seus objetivos, mas que na verdade não têm uma sabedoria profunda da história e da vida mesma, porque não conseguem sintonizar-se com o projeto de Deus. A confiança que a sabedoria quer provocar, como já disse, não é uma confiança ingênua ou inocente e nem mesmo mágica. Ela é uma confiança que carrega em si duas dimensões que estão entrelaçadas, abraçadas. Uma dimensão, nós poderíamos dizer, ela é passiva, é a atitude da esperança. O pobre é aquele que sabe esperar em Deus, porque reconhece em Deus o seu justiceiro. O pobre é aquele que, numa sabedoria profunda do coração, sabe que Deus tarda. A realidade nos faz acreditar que Deus é atrasado, mas Ele nunca falha. Ele se apresenta em algum momento na nossa vida, fazendo justiça. Do outro lado, paralela a essa dimensão passiva, a da espera, a confiança também requer uma dimensão ativa. E nesse sentido, o Salmo nos fala do justo. Quem é o justo? O justo aqui não é o homem perfeito, como esses homens e mulheres que vivem a religião quadrada, de uma lei muito exata, e que se acreditam justos exatamente pela condição quadrada da sua vida de fé. Não. O justo, segundo o Salmo, é aquele que tem nos lábios o que é sábio, sua língua tem palavras de justiça. Ou seja, o justo é aquele que proclama para a vida, testemunha, atesta aos demais aquilo que a sabedoria do Salmo lhe ensinou, que é uma vida caracterizada pela justiça. E justiça na Bíblia não é só respeito dos direitos, o que é sem dúvida nenhuma muito importante. Mas antes disso, justiça na Bíblia tem a ver com a qualidade das relações, construir, conservar e proteger a qualidade positiva das relações, porque isso é que assegura os direitos de cada um, meus, seus, de todos nós. Esse justo fundamenta tudo isso e aprende o que é a justiça, a desenvolver uma relação caracterizada pela positividade, que chamamos de fraternidade, e que se torna capaz de assegurar e proteger os direitos de todos. Tudo isso se fundamenta na aliança de Deus, que Ele carrega no coração. Veja o coração como uma expressão de interioridade. Ou seja, se a aliança é um dom que nos é dado, ela tem que ser introjetada, ela tem que ser assimilada dentro, ao ponto de se tornar minha. Quando ela se torna minha, não significa que eu possuo algo que antes era de Deus. Esse assimilar-se, torná-la minha, significa que a minha vida é transformada de acordo com aquilo que Deus, por meio da aliança, nos ensina, por meio de tudo aquilo que Ele usa para nos educar à fraternidade, à justiça, fazendo-nos sábios e sábias. Se aquilo que nós proclamamos, o modo como nós nos colocamos no mundo diante do outro, é caracterizado por algo que já está enraizado no nosso coração, então os nossos passos não vacilam no caminho. Passos, as pegadas e caminho, na Bíblia, muitas vezes, formam um conjunto que simbolizam a vida como um todo. O que seria aqui os passos que vacilam no caminho? Seria se afastar-se da sabedoria de Deus, assumir a atitude do ímpio, que numa posição onipotente, quem se acha Deus, usa todas as armas e instrumentos que tem para obter os seus objetivos, sem considerar o outro como irmão, desrespeitando-o, portanto, produzindo injustiça. O sábio é aquele
que, olhando para a realidade, não nega as contradições da realidade, mas se mantém firme na fé e na esperança no seu Deus, apesar das contradições. Essa confiança e esperança que se mantém firme na fé em Deus, ela é também, como já disse, ativa, porque ela se transforma num compromisso. Eu sozinho, você sozinha, não somos capazes de transformar o mundo, mas cada um de nós, vivendo de acordo com a sabedoria de Deus, sem dúvida nenhuma vai se tornando testemunho do amor e da justiça de Deus no mundo, e com isso diminuindo as injustiças que parecem negar a Deus e que no fundo destroem e desmerecem o ser humano. Confiar é esperar e também comprometer-se, viver segundo aquilo que Deus nos ensina.